temática foi projetada ali, maturidade. E hoje vamos dar seguimento ali no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19 e versículo a 27. Bem, o título da reflexão dessa noite é um chamado à fé verdadeira, um chamado ao cristianismo genuíno, à fé verdadeira. E para tal, eu quero começar essa reflexão com algumas perguntas. A primeira delas é: o que lhe fez sair de casa hoje à tarde e vir para um ambiente como este? O que lhe fez sair de casa hoje para vir a um culto aqui na Igreja Batista Recomeçar? O que tem lhe motivado a seguir Jesus? Por que você é um seguidor de Jesus? Pense nisso. E outra pergunta, e esta aqui é fundamental para testificar a nossa fé: as pessoas à sua volta, no seu contexto familiar, as pessoas à sua volta, dentro da sua empresa, da sua faculdade, do seu colégio, elas testificam o seu novo nascimento? Pense nisso. As pessoas à sua volta, elas testificam que genuinamente você nasceu de novo? Bem, fato é que eu e vocês temos um opositor, nós temos um inimigo em comum. A palavra de Deus vai dizer que Satanás anda ao de redor procurando meios para tentar nos destruir, para tentar nos desanimar. E assim, muitas as vezes, ele encontra crentes imaturos, fracos na fé, e ele os conduz ao engano, e esses crentes acabam, por sua vez, caindo, dando brecha, acabam cedendo às tentações, cedendo às provações, e daqui a pouco não glorificam o nome de Cristo em meio às dificuldades. Mas também a gente tem pessoas que dizem crer em Cristo Jesus, mas que não são tentadas necessariamente por Satanás, mas caem na sua própria tentação. Pessoas que dizem professar a fé em Cristo, mas vivem de forma como se nunca tivessem o conhecido. Bem, fato é que em todos os auditórios como este, a gente vai encontrar pessoas de todos os tipos. E aqui a gente vai ver, por exemplo, há pessoas que estão muitas das vezes no nosso meio pensando que estão salvas, quando na realidade nunca estiveram. Pessoas que estão no nosso meio que acham o seguinte: poxa, eu encontrei uma igreja legal, o pessoal é receptivo, o pessoal é alegre, as músicas são legais, me identifico com isso. Mas se identifica com a igreja, se identifica com o pastor Vinícius, com um dos pastores, se identifica com um pequeno grupo, mas nunca teve uma identificação com Cristo Jesus, nunca teve um encontro com Cristo Jesus. Há muitas pessoas que às vezes pensam que são espirituais porque vêm um domingo aqui, mas no dia a dia, de segunda a semana inteira, acabam não tendo práticas cristocêntricas. Vivem de acordo com uma música popular: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não estão nem aí para o que a palavra de Deus diz e rege sobre as nossas vidas. Bem, na continuação da carta de Tiago, a gente já viu na introdução semana passada, é que ele chama a atenção daquele povo que se reunia na diáspora, dispersos pela Palestina. Ele chama a atenção daquele povo que eles estavam cultuando a Deus, mas eles não estavam cultuando de forma fidedigna. Muitos estavam sendo provados a abandonar a Cristo, outros, em meio às provações, estavam vivendo de forma correta, mas havia tantos outros que sequer sabiam porque criam ou professavam a fé em Jesus. A gente vai ver tudo isso ao longo da perícope que iremos ler hoje. Bem, próximo slide ele vai dizer uma das máximas do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz: o sermão mais difícil de ser pregado é aquele no qual eu e vocês, nós pregamos para nós mesmos. É aquele no qual a gente faz a leitura da palavra de Deus e vai contrastar ela com a nossa realidade, com a nossa vida. Vai contrastar ela com a forma como a gente se movimenta no dia a dia, para ver se de fato estamos vivendo de forma que agrade ao Senhor.
É exatamente isso que Tiago está fazendo. Tiago está chamando a atenção daquele povo para eles olharem para dentro de si e verem: opa, peraí, eu estou aqui na diáspora, estou no meio da provação, mas estou glorificando a Deus. Ou não, peraí, eu estou no meio da perseguição, mas basta algo sair fora do normal, eu já desanimo. Ou eu sou um seguidor fiel, eu até aguento a provação, mas peco nas coisas secundárias, terciárias. Tiago está chamando a atenção justamente quanto à forma de viver daqueles irmãos. E ele começa delineando então essa perícope ali, no versículo 19, da seguinte forma. Você pode olhar ali, Tiago capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenho isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece de sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Oremos. Senhor Jesus, nós queremos clamar ao Senhor que o Teu Santo Espírito encontre em nossos corações nesta noite liberdade. Liberdade para que a sua palavra possa penetrar os nossos corações e ali ela falar exatamente o que cada um de nós aqui precisamos. Que nós venhamos, ó Deus, ao sair daqui, ao assistir essa live, nós venhamos, ó Deus, a nos encontrar de forma diferente ao término dessa ministração. É o que eu rogo e peço, clamando em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Primeiro tópico que eu quero chamar a sua atenção hoje à noite está acerca da forma como nós nos comunicamos com o mundo. O cristão vai ser projetado ali, ele deve viver uma vida de forma equilibrada. O cristão deve viver uma vida de forma equilibrada. E para haver equilíbrio é necessário uma coisa: comunicação. A gente se comunica em todos os momentos da vida, seja por meio de um sorriso, seja por meio de um choro, seja por meio de um abraço, seja por meio de uma palavra, seja por meio do silêncio. Em muitas ocasiões a gente se comunica. E a comunicação, ela é um meio para a gente se relacionar não somente com Deus, mas também com pessoas. Há momentos que a gente vai se comunicar com Deus em solitude, parando e querendo ouvir o que Ele quer falar. Há outros momentos que a gente está chorando na presença de Deus, quebrantados. Há outros momentos que a gente está glorificando, alegre, radiante com tudo aquilo que aconteceu na nossa vida. Então, a gente percebe que a comunicação ela é uma chave de relacionamento, para um relacionamento saudável. E essa comunicação saudável, tanto para com Deus, tanto para com pessoas. Mas aqui fica um alerta. Depende da forma como você se comunicar. Você pode simplesmente levar vida ou matar alguém. Depende da forma como você se comunicar. Você pode crescer em relação espiritual com Cristo Jesus, ou você pode matar esse relacionamento. Depende da forma como você se comunicar. Um namoro, um noivado, um casamento, a paternidade pode crescer em relação. Uma amizade pode crescer em relação, mas também pode acabar. A esposa pode chegar em casa e dizer: não aguento mais esse homem. O filho pode dizer: não aguento mais o meu pai. Não aguento. Está entendendo? A comunicação é a chave de um relacionamento saudável. E Tiago sabia muito bem disso. Bem,
A gente já viu na primeira ministração que aqueles irmãos, aqueles homens, aquelas mulheres, eles estavam passando por dias difíceis, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo colocados à prova. E nós sabemos muito bem que quando nós somos pressionados, quando a pressão vem sobre nós, quando a gente é privado muitas das vezes do sono, do alimento, quando a gente é provado em algumas circunstâncias, quando vê, a gente já está fortemente falando bobagem. Quando vê, a gente já se pega falando o que não deveria. E é por isso que Tiago começa essa perícope chamando ali a atenção daqueles irmãos. Olha, meus irmãos, cuidado, aprendam a ouvir mais. Aprendam a ouvir mais. Tiago está chamando a atenção daqueles irmãos para o que era essencial. Em momentos de provação, em momentos de dificuldade, em momentos de ira, era necessário o quê? Humildade. Humildade para ouvir. Eles deveriam ser prontos para ouvir. Eles deveriam ser tardios para falar. E eles deveriam ser tardios para irar-se. Em outras palavras, a recomendação de Tiago nessa carta é que eles deveriam ser ponderados, eles deveriam ser equilibrados, eles deveriam ter prudência na forma pela qual eles viviam. A ponderação e o equilíbrio começa por ouvir. Ouvir atentamente, dar atenção àquele que fala, saber o momento apropriado de falar, saber o que falar, saber o que não falar. Tiago, ele está chamando justamente a atenção daquele povo, daqueles irmãos que estão passando por perseguição, por provação, que estão sendo privados de uma infinitude de coisas. Ele está chamando a atenção deles para dizer, olha, aprendam a ouvir mais, sejam tardios. Bem, as medidas proporções, trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade, olhando para um contexto de gabinete pastoral, a gente percebe o seguinte: quantas famílias estão sendo destruídas hoje? Quantas famílias estão acabando hoje justamente porque ninguém sabe mais ouvir? Todo mundo quer falar. A esposa quer falar, o marido quer falar e ninguém quer ouvir. E aí vocês já chegam num embate. A morte. A morte conjugal, a morte daqui a pouco da paternidade. A gente só quer chamar a atenção do filho, mas não quer ouvir também o filho. Bem, Provérbios 18, 21 vai dizer o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que eu vou falar agora é uma suposição. O que eu vou falar agora é uma suposição, é um entendimento meu. Então, não traga isso como uma verdade bíblica. É um entendimento meu. Quando Tiago chama a atenção daqueles ouvintes, daqueles leitores, para que eles dessem atenção, eles ouvissem, para que eles fossem tardios para falar, eu fico no meu campo da mente supondo o seguinte: será que esse talvez não foi um dos pecados dele? Será que esse não foi um dos pecados de Tiago? Será que ele não falou bobagem? Se você olhar para a semana passada, nós vimos que esse Tiago, ele era quem? Quem? Irmão de Jesus. Esse Tiago era irmão de Jesus. E você recorda qual foi o contexto que ele acreditou em Cristo Jesus? A ressurreição. Enquanto Jesus aqui esteve, Tiago não creu em Cristo Jesus. Enquanto Jesus andava no nosso meio, ele não creu, ele não professou fé em Cristo Jesus. Mas, quando morto e posterior ressurreto, e ali apareceu a Tiago, ele passou a crer, e a partir dali ele se tornou um evangelista e pastor na cidade de Jerusalém, escritor desta carta aos crentes espalhados pela Palestina. E aqui eu fico na minha suposição, pensando o seguinte: será que ele, em dado momento, quando as pessoas olhavam para Jesus como o Messias, como o Mestre, como o Senhor, como o Salvador, na minha suposição, novamente, será que ele não pensava: ixi, vocês estão doido, eu cresci com ele, nós jogávamos a bola junto, meu irmão, vocês estão dizendo que ele é Deus? Vocês estão de piada comigo. Eu fico pensando, novamente, na minha suposição, será que ele não falou essas palavras? E mais tarde, quando ele teve um encontro com Jesus,
Ali ele viu que ele estava enganado. Ali ele viu que as palavras que ele proferiu de forma ríspida, quando alguém falava, o teu irmão cura, balela. Será que mais tarde ele não olhou para dentro de si e disse, realmente eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu irmão? Novamente, suposição, isso não está escrito, mas eu suponho que possa ter acontecido alguma coisa do gênero. Por quê? Porque nós temos esse problema de falar muito. Nós temos dificuldade para ouvir, mas nós temos uma velocidade para falar. As pessoas estão nos falando algo e a gente já diz, para, deixa eu te falar isso. E aí a gente já julga, e aí a gente já corta a pessoa e fala no meio e tudo mais. Então, uma das coisas que eu olho para aqueles irmãos e ao ler essa carta, eu fico pensando, quando Tiago chama a atenção deles para serem tardios no irar-se, tardios para falar, eu fico pensando, será que esse não foi o pecado dele? Bem, o mau uso da língua é uma armadilha da nossa carne, e Satanás sabe muito bem como usá-la. Ele sabe muito bem como destruir os filhos de Deus por meio da língua. A comunicação é o meio pelo qual Deus usa, mas também ela é usada por Satanás. Nas rodas dos escarnecedores, na roda dos zombadores, naqueles que não têm nada a agregar, é só falar mal de alguém. Satanás usa isso para destruir e acabar, muitas vezes, com relacionamentos. Relacionamentos numa família, relacionamentos num trabalho, relacionamentos no meio da igreja, e por aí vai. Bem, o que Tiago está querendo dizer aqui é que eu e vocês, nós devemos parar primeiro, refletir, não falar de imediato, e depois, quando tiver algo bom, justo, oportuno, aí então proferir uma palavra. Aí então proferir uma palavra. Por que eu digo isso? Cá entre nós, pense o seguinte, você está no seu emprego, você está ali comprometido em fechar as metas do mês, em fechar a venda e ganhar aquela comissão e tudo mais, e quando vê o cara que disse, eu volto daqui a pouco para comprar, não compra, e não volta, não compra, você sai dali frustrado. Ou você chega no emprego e o chefe diz, olha, eu te agradeço pelo tempo, mas vou ter que cortar, vou ter que desligar. E nessas horas a gente já pensa o seguinte, meu Deus, eu ainda fui na igreja ontem, ainda ontem eu estava servindo ao Senhor, e olha só o que eu recebo. Gente, eu escuto isso direto. As pessoas muitas das vezes querendo dizer, mas eu estava na igreja, eu dizimei, eu ofertei, eu servi, eu estava envolvido, e olha só o que me aconteceu, aonde estava Deus? Vai dizer que às vezes a gente não quer enquadrar Deus. Tiago, ele está dizendo exatamente isso àqueles irmãos na fé. Vocês estão passando por provações, mas sejam alegres. Lembra o versículo 4 que a gente viu semana passada? 3, 4. Passem pelas perseguições, pelas provações com alegria, com disposição de coração. Tiago, ele está dizendo para aqueles irmãos o seguinte, olha, vocês vão passar por dias difíceis, mas nesses dias, não blasfemem contra o Espírito Santo. Nesses dias, não ficam de balela falando que eu não vou mais na igreja, e daqui a pouco tu já fala para uma pessoa que já está cambaleando, e a pessoa já não vai mais. Aí na outra semana tu já está de bem com a vida, e daí que tu volta para a igreja e o outro já desistiu. Ele está dizendo, cuidado, feche a boca, ouça e fale somente o que é necessário, quando necessário. Está entendendo? Você precisa, por acaso, meu irmão e minha irmã, você precisa desenvolver essa habilidade na sua vida. Você precisa aprender a ouvir, você precisa aprender a falar. Aqui entre nós, há alguma pessoa em particular na sua vida que você precisa praticar isso? Ixi, lá vem ciclano. Quando ele falar, boa noite, eu já digo, olha, tem que ir lá. Você tem alguma pessoa com quem você precisa tratar, que o seu coração está ferido com essa situação da amargura, das palavras? Pense nisso. Tiago está chamando a atenção daqueles irmãos. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Segundo tópico, o cristão deve praticar a palavra com alegria. Muitas pessoas possuem uma ideia equivocada
E a ideia é a seguinte: se eu participar de um grupo de estudos abençoado, se eu for num culto e a pregação for uma bênção, se eu fizer um estudo bíblico, eu irei crescer na fé. Eu irei receber as bênçãos de Deus. Tiago nos traz justamente um alerta quanto a isso. Em outras palavras, deixar de ouvir e se submeter humildemente à palavra de Deus é um caminho para o engano. Mas, veja bem, ouvir a palavra sem contudo praticá-la é motivo de engano. Ouvir a palavra num estudo bíblico, no CFM, num pequeno grupo, no culto, numa pregação no YouTube, num devocional, e não praticá-la, isso é engano. A gente se engana a nós mesmos. Quem ouve a palavra e não põe a prática, é como aquele que vê a sua imagem no espelho e logo se esquece. Tiago chama atenção para aqueles ouvintes. Olha, aquilo que vocês receberam, vocês devem praticar. Sede praticantes. Engano pior do que a ignorância das escrituras sagradas é o conhecimento da palavra que não produz mudança. É a pior coisa. Pior coisa do que não conhecer a palavra é conhecê-la, mas não praticá-la. Bem, a Bíblia, em muitas das passagens, traz esse alerta para nós. Em muitas das passagens, a gente vê Jesus, os apóstolos, chamando a atenção acerca dessa temática. O próximo versículo vai dizer o seguinte: Jesus fala aos seus seguidores: olha, nem todos aqueles que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Você está entendendo o perigo? O perigo do auto-engano? Participar dos cultos, ouvir pregações, frequentar um grupo, por si só, não garante que eu e vocês tenhamos comunhão com o Espírito Santo. Estar na igreja local, estar no grupo, participar de uma classe de ensino, de discipulado, não garante que você seja uma pessoa espiritual. De repente você só cresceu em conhecimento, mas na hora da prática lá fora, vive como alguém que não conhece a Jesus. Meu irmão e minha irmã, todo conhecimento de Deus e de sua palavra que não produz arrependimento, que não produz fé, que não produz obediência, não produz perseverança, não possui valor algum. Tiago está chamando a atenção daqueles ouvintes, daqueles leitores para isso. Ele está dizendo que a mesma palavra que os conduziu à salvação, a ter uma relação, um encontro com Cristo Jesus, é a mesma palavra que deve ser praticada de segunda a segunda nas suas vidas. Bem, Tiago afirma, vez após vez, que quem crê em algo ou em alguém deve andar de acordo com aquele que crê ou declara. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês aí que estão na diáspora, vocês creem em Jesus? Então vivam como Jesus. Como que Jesus morreu? Ele foi perseguido, ele foi torturado, ele foi mutilado, ele foi morto. E nunca ele respondeu algo contrário a Deus. Em todo tempo ele deu glórias. Está entendendo? Vocês que se dizem seguidores de Jesus, que estão espalhados pela diáspora, estejam preparados para passar pelo mesmo. Seguir a Jesus não é só dias bons. Vai ter dia difícil. Ele está dizendo isso. Vocês que querem dizer que são espirituais, estejam preparados para serem caluniados. Vocês que estão dizendo que são espirituais, estejam preparados para as pessoas o açoitarem. Vocês que estão dizendo que são espirituais, que são religiosos, estejam preparados para serem perseguidos pelo mundo. Essa semana a gente viu exatamente isso. Essa semana a gente viu exatamente isso. Na abertura das Olimpíadas, olha, tranquilamente a gente tem umas 8 a 10 cenas progressistas, cenas que são diabólicas, satânicas ali. Perseguição velada ao cristianismo. Perseguição velada ao Vinícius e a cada um aqui. E não parou na abertura. A gente viu o surfista, né, que não pôde usar sua prancha com a imagem de Jesus. Mas você viu jogadores, atletas do Oriente Médio com aviões jogando bomba e ilustrando como se fosse Israel.
Você viu isso, aquilo era possível. Mas usar uma prancha com a imagem do Cristo Redentor não dava. Mas Deus sempre age de uma forma ou outra, e hoje a Raíssa Leal, ela falou, né, que só Jesus Cristo é Senhor. Então, hoje ela, por meio de Libras, ela falou: a perseguição vai acontecer em todos os contextos. A gente viu nas Olimpíadas. Então, Tiago, ele está dizendo àqueles leitores, àqueles ouvintes que estavam sendo perseguidos, tal qual a gente viu esses irmãos ali na França, ele estava dizendo assim: olha, não desanimem, passem por isso triunfante, alegres. Se na hora que te perseguirem, tirar ali a prancha, como foi o caso do surfista, começar a esbravejar e reclamar, daqui a pouco não está dando testemunho nenhum. Mas se daqui a pouco, não, peraí, há outros meios eu professar minha fé, faça. Tiago está chamando a atenção daqueles irmãos. Se eles creem verdadeiramente, eles precisam viver de forma real. Dito isso, a indagação que fica a você é: como você avalia o seu relacionamento com Deus? Como você avalia a sua prática cristã? Como você avalia o seu dia a dia? Ali fora, na segunda-feira, quando você chegar no trabalho, você é quem você é. Aqui dentro, as suas palavras são as mesmas que você conversa aqui dentro? Ou é de alguém diferente? As suas ações, elas vão glorificar a Deus? Elas vão estar de acordo com a palavra? Ou não tem nada a ver? Lá fora, segunda, você é um CPF, não tem nada a ver de espiritual, e está tudo certo, você faz o que quer da sua vida. Quem é você na segunda? Quanto a palavra de Deus tem transformado a maneira que você se relaciona com o mundo, com as pessoas à sua volta? E por fim, em terceiro e último lugar, o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, aquele que nasceu de novo, ele precisa trocar a religiosidade pela piedade. Ele precisa trocar uma vida de engano, de religião. Aqueles irmãos judeus, eles saíram do judaísmo, mas o judaísmo não tinha saído de muito deles. Aqueles irmãos judeus, tal qual a gente vê nas Olimpíadas, eles viviam pela meritocracia. Eu tenho que separar o meu tempo para adorar ao Senhor, mas lá fora eu faço o que eu quero. Eu tenho que realmente seguir alguns princípios, algumas regras, mas a partir daqui, cada um por si. Eles trouxeram do judaísmo uma vida religiosa, uma carga pesada. Eles trouxeram do judaísmo uma pressão que tinha sido cravada na cruz. Os princípios que regiam a prática religiosa deles, um relacionamento com Deus era algo recompensatório, ou seja, se eu fizer para Deus, Deus me dará. Quanto mais eu acertar, mais perto de Deus eu estarei. Quanto mais eu acertar, eu vou estar ali na primeira, segunda, terceira posição. Bem, era uma religiosidade de pódio, de caráter olímpico. O pódio da religiosidade premiava o sucesso, mas também trazia desigualdade. Gerava competição, gerava inveja. A aparência de ser santo era mais importante do que ser santo. Eu tinha que mostrar para alguém. Então, era um relacionamento centrado em rituais. Eles conheceram a Jesus, começaram a seguir o Evangelho, mas eles ainda eram ritualísticos. E assim a gente vê hoje pessoas que são tremendamente ritualísticas. Pessoas que realmente ainda hoje parece que estão com aquelas entranhas do judaísmo amarradas até hoje. Achando que vão alcançar a graça de Deus por meio das suas obras. E estão completamente enganados. Nós não vamos chegar mais próximo de Deus por meio das obras, mas as obras vão testificar quem é o nosso Deus. Há uma diferença aqui. Eu não serei mais santo pelas minhas obras. Eu não serei salvo pelas minhas obras. Mas ao passo que eu conheço mais a Jesus, as minhas obras vão mudar. Está entendendo? Não é uma relação de troca, de meritocracia. Mas é uma relação de reconhecimento. Quem é Deus? O que Ele fez por mim?
e como eu devo viver a partir de então. Tiago nos ensina que a religião não deve ser avaliada por cerimônias pomposas, mas que nós devemos viver de forma humilde. Nós devemos viver de forma que honre e glorifique a Cristo em todos os momentos. Uma pessoa verdadeiramente convertida revela nas suas atitudes, nas suas ações, se elas conhecem a Jesus ou não. Em outras palavras, não basta ter credo, não basta ter doutrina, é necessário termos uma adoração genuína a Cristo Jesus. De nada adianta eu conhecer a Bíblia de cor e salteado. De nada adianta eu participar de todos os cultos, se lá fora, na hora que é para pôr em prática esse conhecimento todo, eu vivo como aquele que nunca professou fé em Cristo Jesus. Tiago está chamando a atenção daqueles ouvintes quanto a isso. Bem, dito isso, a gente chega à conclusão desse capítulo e eu faço uma indagação a você. Quão abrangente tem sido a sua visão acerca da sua vida cristã? Qual tem sido a sua visão acerca da sua vida cristã? Faça uma leitura, seja sincero e veja se do dia que você professou fé em Cristo Jesus até hoje, como você está, como você se encontra. Veja se realmente a fé, como ela foi ali, falada ali, ela foi implantada em você. Veja se essa semente que foi implantada em você, que é a palavra de Deus, ela tem crescido e ela tem dado frutos. Veja se a semente, que é a palavra, ela está reverberando nas pessoas à sua volta. Ou se daqui a pouco você já tem 5, 10, 15, 20 anos de convertido e o seu vizinho do outro lado da rua sequer sabe que você é um seguidor de Jesus. Quanto a palavra de Deus tem servido para orientar a sua vida nos dias das provações. Quando as coisas saem do controle. Quando o chefe diz, olha, você está demitido, não tem condições mais de te pagar. Quando o seu familiar chega para você e diz, olha, eu estou com essa enfermidade. Como que você reage? Você entrega a Deus, ou daqui a pouco ali você sai dali murmurando, servi ao Senhor e agora meu pai está assim. Quem é você quando a perseguição bate à sua porta? Bem, concluo com 3 indagações para você refletir. O livro de Tiago, ele enfatiza o lado ativo da fé. O livro de Tiago, ele enfatiza esse lado ativo. Então, vamos pensar de algumas maneiras que podemos colocar em prática esses ensinamentos. Você tem aquietado o seu coração e parado para ouvir e submeter-se à palavra de Deus nos momentos de provação? Você tem aquietado o seu coração nesses momentos? Ou nestes momentos você diz, eu posso, eu consigo, eu dou conta? Quem é você nessas horas da provação? Será que ali você sabe descansar em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas? Ou você quer resolver ainda na força do braço? Segundo, você tem se precipitado em suas palavras e no seu temperamento ao reagir às provações? Pense aí. Esses dias eu tive que lidar com uma situação difícil. Uma pessoa estava enferma e a sua filha estava cuidando dela. E durante aqueles dias no hospital, cuidando da mãe, ligava para o irmão e falava, poxa, vamos fazer um rodízio? Tem como você vir aqui? Vamos trocar? E o irmão não correspondia positivamente. Passou 6 dias, aquela família saiu, aquela senhora saiu do hospital, ganhou alta, e a mulher foi para casa com sua mãe, e aí os demais filhos vieram visitá-la. Quando chegaram na porta de casa, o que ela falou? Saia daqui, te liguei 6 dias e você não trocava de turno comigo. Agora que a mãe está em casa, pode pegar as tuas coisinhas e ir embora. Não vem passar de filho bonzão agora. Moral da história: um senhor com 70 anos dá um tapa, uma agride uma senhora de 68 anos. A senhora que estava cuidando da mãe com seus 89.
Então, onde eu chego com isso? A palavra de Deus, ela nos alerta ali, olha, aprendam a ouvir mais, sejam tardios para falar, sejam tardios para se irar. Pela graça de Deus, depois de algumas horas de conversa, houve restauração, houve reconciliação, aqueles irmãos se perdoaram e pediram perdão na frente da mãe com 89 anos. Mas imagina assim, a senhora com 89, sair do hospital depois de 6 dias e passar um barraco desse em casa. Triste. Mas triste porque muitas das vezes a gente não sabe ouvir. Muitas das vezes a gente não sabe ouvir se o outro também não estava bem de saúde. A gente não sabe ouvir se o outro de repente não estava dando uma atenção a uma outra área, uma outra situação. A gente não sabe ouvir, a gente só sabe proferir julgamento. Graças a Deus, Deus trouxe a verdade à tona, houve reconciliação e tudo mais. Mas circunstâncias como essa não precisariam acontecer se nós, como filhos de Deus, soubéssemos ouvir, tardios no falar, tardios no irar-se. E por fim, em terceiro e último, as suas ações vêm sendo condizentes com a sua fé. A sua teologia e a sua prática cristã estão caminhando juntas ou divorciadas? Pense aí. A forma como você se relaciona como um discípulo de Jesus aqui dentro ou na presença de um irmão na fé é muito fácil. Mas e lá, quando está no trabalho, quando está no clube, quando está no meio da família, quando está no meio de pessoas que não professam a mesma fé que você, lá como que você se relaciona? Será que lá você tem dado testemunho? Será que lá você tem praticado a palavra? Será que lá você tem colocado à tona, na prática, todo o conhecimento que você recebeu? A palavra nos admoesta: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. É fácil ser cristão aqui dentro. Difícil é ser cristão quando a gente é perseguido. Difícil é ser cristão lá no trabalho. Difícil é ser cristão no meio da família, quando o pessoal está caçoando, ridicularizando o nome de Jesus e a gente precisa se posicionar. Difícil é ser cristão quando a gente vê ali naquele contexto das Olimpíadas e você precisa se posicionar. E tu sabe que às vezes tu vai falar A ou B e esse ciclano vai se decepcionar. Mas quem é você? A sua teologia e a sua prática cristã estão caminhando juntas ou divorciadas? Aqueles irmãos, muitos deles criam em Jesus, mas viviam como alguém que nunca o conheceram. E você? Pense nisso. Que Cristo Jesus possa reverberar ao longo de toda essa semana no seu coração, e essa palavra possa crescer e frutificar na sua vida de tal forma que você venha a crescer espiritualmente, a crescer em maturidade, para passar pelas provações, como a gente falou semana passada, dando glória a Deus, para serem bons testemunhos onde pisarem.